Irmãos, mais uma vez, nós vamos meditar na palavra de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração através dela. Se você tiver uma Bíblia aí fácil, você possa abrir no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23. Mas eu gostaria de pensar nesse texto com os irmãos sobre a vitória que muitas vezes nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos ver. Irmãos, eu já uso óculos como muitos irmãos usam óculos. E isso é porque nós vamos envelhecendo, apesar que tem criança que usa óculos, né? Mas à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando com uma dificuldade de enxergar, né? Como éramos no passado. Mas e quando nós vamos no oftalmo, a gente descobre que cada dia mais aumenta-se o grau dos nossos óculos, né? Cada dia mais nós vamos ficando com dificuldade. E isso realmente acontece quando chegamos ali no 40 e poucos anos, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, né? Quando não vem lá a catarata, né? E aí dificulta ainda mais a enxergar. Irmãos, fazendo um paralelo com isso, na nossa vida espiritual, muitas vezes acontece isso. Outra vez esteja acontecendo nesse momento, né? Irmãos, muitas vezes o cristão, nós crentes em Jesus, talvez nós vamos perdendo a capacidade de ver onde Deus está trabalhando, onde Deus está realizando, o que Deus está fazendo. E muitas vezes, diante dos nossos problemas, dos problemas que se avolumam, né, muitas vezes bate o desespero, né? Muitas vezes precisa, só um pouquinho, precisa baixar um pouco o retorno aqui, está dando muito eco aqui na frente. Então muitas vezes bate o desespero, a falta de fé, muitas vezes o desânimo, né? O fato, irmãos, é que nós temos um Deus que age de forma diferente do nosso padrão. Deus trabalha de forma diferente daquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós queremos enxergar a vitória que Deus nos dá, porque se fosse nós nos agiríamos daquela maneira, nós faríamos daquela forma, nós resolveríamos daquele jeito, nós tomaríamos aquela decisão. E muitas vezes Deus não está trabalhando nesse caminho. A lógica de Deus é totalmente diferente da nossa, né? Temos a solução, aquela resposta que muitas vezes nós estamos esperando, né? O caminho para essa bênção, o caminho para esta vitória, muitas vezes está naquilo, ou nas coisas, ou numa resposta que nós não estamos conseguindo enxergar, nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo. Então, muitas vezes, apesar de você não ver a solução, e muitas vezes você não consegue enxergar o que Deus vai fazer, o que Ele está realizando, eu quero que você saiba o seguinte: Deus sabe como será a sua vitória. Deus sabe como será a sua resposta de oração, né? Se tem alguém que pode nos revelar o que Ele vai fazer, o que Deus vai fazer, é Ele mesmo. Ontem eu estava com uma reunião da liderança e num assunto eu disse o seguinte: olha, eu fico olhando e fico pensando o que é que Deus sabe que eu não sei, né? O que é que Deus está planejando que nem passou pela minha mente. O que é que Deus vai fazer no nosso meio que eu ainda nem pensei, nem percebi. Veja, irmãos, a solução dos nossos problemas, se tem alguém que pode nos revelar, é Deus. Se tem alguém que pode fazer, é Deus. Se tem alguém que pode colocar no teu coração aquilo que Deus vai estar fazendo, aquilo que Ele vai estar fazendo, é o Senhor. Olha esse texto de 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23, irmãos, e fala de um episódio
quando Israel estava sendo ameaçado pela Síria. Olha que texto interessante, olha como diz o texto. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu disse-lhe: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e com teu arco? Manda-lhe servir comida e bebida, e deixa que volte ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer, beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Mas que Deus possa nos abençoar. Mas como é interessante como que Deus resolve os problemas. Como é que Deus traz solução, né, para as nossas necessidades, para as lutas que enfrentamos, né, para as dificuldades que enfrentamos. Vejamos, Ele usa soluções que nós nem vemos a princípio, que nós não estamos enxergando, e que nós vamos ver. Irmãos, eu lembro isso, e se ele estiver me ouvindo, né, o Carlinhos e a Rosângela, mas uma coisa que ficou muito na minha mente, a Rosângela, quando perdeu o único filho que ela tinha, eu lembro que o Carlinho veio um domingo depois para a igreja com ela. Ao sair na porta, eu disse para ele: não deixa mais a Rosângela vir sozinha. E ele disse: bom, ela não vai vir mais sozinha. E a partir daquele dia, irmãos, ele começou a vir à igreja. Batizou. Hoje,
estão servindo com a igreja ali, esqueci o nome, acho que é Prudente, né? Eles se mudaram daqui. Vejam, mas muitas vezes o que Deus vai fazer, nós não entendemos. Uma coisa que parece ser tragédia, tem outra coisa, tem propósito de salvar, de agir, de mudar. Veja como que Deus, Ele trabalha, Ele traz solução, que a princípio nós não enxergamos aquilo que vai acontecer depois, aquilo que vai realizar. Veja, irmãos, a vitória de Deus, a vitória nas nossas vidas, ela está no que Deus quer fazer, na escolha de Deus para as nossas vidas. Veja, Deus escolheu Eliseu para orientar o rei de Israel a ameaças de guerra. Deus contava a Eliseu, revelava a Eliseu, falava para Eliseu os planos dos inimigos. E ele ia lá e contava ao rei de Israel o que o seu inimigo estava pensando em fazer. E a palavra diz que isso aconteceu tantas vezes que o rei da Síria achou que tinha um espião. Que o seu general estava traindo a confiança dele. E veja, mas o texto diz que quando ele soube que era Eliseu que fazia essas orientações, ou que dava essas orientações, né, que Deus mostrava a Eliseu, ele manda uma tropa para prendê-lo. Quer dizer, eu vou tirar esse homem do meio daquele povo. E veja, irmãos, naquela guerra, Deus escolheu Israel para ser vitorioso, e escolheu Eliseu para ser o seu porta-voz. No meio de uma invasão, no meio da batalha, o que dá a entender que a Síria sempre estava espreitando, ou querendo invadir Israel, ou muitas vezes invadiu. Quer dizer, Deus não escolheu a espada, Deus não escolheu a lança, Deus não escolheu a guerra, Deus não escolheu cavalos e carros, soldados. Deus não escolheu também uma aliança com o exército inimigo. Veja, Deus não agiu dessa maneira, Deus não agiu desta forma. A escolha de Deus foi pacífica. Eu fico imaginando, aquele povo está lá cego, chega na cidade, e o rei pergunta, vão matar? Eliseu, não, faz um jantar para eles. Irmãos, eu fico imaginando que o rei diz assim, bom, o que será que está passando na cabeça do profeta? Mas o texto bíblico diz que ele obedeceu. Veja, irmãos, a escolha de Deus não é a sua. Talvez você, na sua cabeça, você já traçou todos os projetos. E Deus olha para você e só balança a cabeça dizendo, não é assim. Não é desta forma que eu vou te dar vitória. Não é desta maneira que eu vou solucionar. Não é desse jeito que vou resolver. Vejamos, na sua vida, na minha vida, nós precisamos saber de uma coisa. Deus escolheu eu e você para sermos servos dele, assim como escolheu Eliseu. Deus escolheu você, porque Ele quer usar a sua vida. Deus escolheu a mim, porque Deus quer usar a minha vida. Veja, irmãos, Deus escolheu você para uma vida de santidade. Deus não escolheu você para viver uma vida mundana, uma vida de pecado, ou uma vida de faz de contra de crente, não. Deus escolheu você para uma vida de santidade, uma vida comprometida com Ele, uma vida que possa ser usada por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Veja, irmãos, Deus escolheu você também para ser vitorioso no seu exército. Eu sempre olho, irmãos, que as lutas, elas não vêm para nos destruir. E se você é um servo do Senhor, se a sua vida pertence a Cristo, você sabe que nem a morte pode vencer você. Veja, o Senhor nos escolheu para sermos vitoriosos, mesmo que eu não esteja enxergando como Deus vai fazer, mesmo que eu não esteja enxergando a solução, mesmo que eu não esteja vendo como isso está se resolvendo. Eu creio que a vitória para a minha vida está nas escolhas de Deus. Deus sabe como Ele vai me dar a vitória. Deus sabe como é que Ele vai fazer na minha vida. E eu preciso depender dEle.
Eu sempre digo para os meus filhos, quando surge uma coisa, Deus já sabia disso, Deus tem o controle, então o que eu preciso fazer, dependa de Deus. Esse é o conselho que eu dou para os meus filhos. Nada pega meu Deus de surpresa, então nada vai me acontecer que Ele não permita, e se acontecer Ele me ajuda. O que eu preciso? Depender dEle, saber que a vitória está nas mãos dEle. Por isso eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus, por isso que eu preciso ter um relacionamento de perto com Deus, por isso que eu preciso ter a santidade na minha vida, por isso que eu preciso saber que o Senhor me escolheu para ser servo dEle, e não do pecado. Eu não sei quais são as ameaças que rondam você. Há muitas pessoas nesse tempo, irmãos, e talvez há muitas ameaças sobre a vida dele. Mas o que eu quero dizer para você, talvez na sua vida, é que descanse nas escolhas de Deus. Descanse nas escolhas de Deus. Não vale ficar acordado. Não vale uma noite sem dormir. Eu preciso descansar nas escolhas de Deus. Irmãos, nós que temos filhos, nós sabemos disso, mas nós ficamos preocupados com os nossos filhos. Somos assim? Meu filho estudava em Campinas, eu sempre disse isso até aqui à igreja. Ele caminhava 10 a 15 minutos da faculdade até na República onde ele morava. Um bairro não tão calmo ali em Campinas. E eu orava a Deus, pedia que o Senhor guardasse, deitava e dormia, irmãos. Não adiantava, deve estava aquele frio, a gente falava, nossa, ele está andando a pé nesse frio para chegar em casa. Mas eu não podia fazer nada se Deus não fizesse por mim. Eu não o poderia guardar ou proteger. Nós temos a mais de 50 quilômetros, estávamos, a mais de 50 quilômetros de distância. Quer dizer, se Deus não o guardasse ali, eu não poderia fazer nada. Eu tinha que depender de Deus, de confiar no Senhor. Irmãos, eu vejo isso que muitas vezes nós fomos arrumar a República e fomos para um lugar e fomos para o outro. E vamos depender de Deus. E Deus arrumou um bom lugar. Um ótimo lugar. Mas eu preciso entender que eu preciso descansar nas escolhas de Deus. Talvez você olhe, não tem que morar aqui, esse é mais perto. Não, Deus tem a maneira e a forma de fazer. Aquilo que eu achava que era bom, talvez não fosse. Eu preciso aprender a descansar nas escolhas de Deus. Ter essa certeza que Deus está conduzindo a minha vida, que Deus é aquele que mesmo no vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo. Então, é depender de Deus, depender do Senhor. A outra atitude, ou outra coisa que nós vemos aqui, uma outra lição para nós, irmãos, que a vitória está nos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler. Deus sabia e Deus tinha um propósito para tudo aquilo acontecer. Então, mas por que Deus havia permitido, se você olhar, o exército inimigo cercar a cidade onde estava Eliseu? Por que Deus permitiu que uma tropa fosse lá para tentar prender Eliseu? Veja, Deus tinha um propósito nisso. Mas muitas vezes nós não entendemos muito isso. Outro dia, acho que foi numa das pregações aqui, que eu disse isso, muitas vezes a nossa oração, o nosso pedido que nós apresentamos agora há pouco aqui ao Senhor, muitas vezes nós pedimos simplesmente para o nosso proveito, para o nosso alívio, e não para a glória de Deus. O propósito final de tudo é a glória de Deus. É o louvor a Deus, é a exaltação do nome de Deus. Deus tinha um propósito aqui. Veja, irmãos, o servo Eliseu, ele não estava vendo nem o propósito, o servo de Eliseu, não estava nem enxergando. Nem o exército invisível que cercava ali, o servo de Eliseu não estava vendo, não enxergava. Veja, mas talvez nós estejamos perguntando quais são os propósitos, nos problemas pelos quais estou passando. Será que no seu problema conjugal,
Sabe o propósito de Deus? Não é para que vocês se arrumem, não é para que a sua família seja realmente restaurada, para que vocês dois sirvam ao Senhor, louve ao Senhor. Será que esses problemas que você passa, Deus não quer trabalhar nisso, na sua vida? Deus quer quebrantar o seu coração. Será que no problema com o seu filho, o propósito de Deus não é tanto o seu filho, mas é quebrantar você? Muitas vezes nós estamos vendo o propósito de Deus. Nós queremos fazer a solução do nosso jeito, da nossa maneira. Mas a vitória para a minha vida, irmãos, está no propósito de Deus. Está no querer de Deus, naquilo que Ele vai ser glorificado. Então, meu querido, eu sempre digo, eu ouvi isso há muitos anos atrás, né? Você não deve perguntar por quê. Se você perguntar por que você está passando isso, eu tenho certeza que você vai achar uma lista. Se você perguntar por quê, eu sei que você vai arrumar um monte de justificativas por que isso está acontecendo. Você vai dizer, porque eu tomei decisão errada, porque é o meu esposo, porque é a minha esposa, porque é a empresa, porque é o filho, porque é o problema do país. Talvez você ache um monte de porquês. Mas se você perguntar, para quê estou passando essas batalhas? O que é que Deus quer fazer com isso? O que Deus quer fazer quando eu percebo que não tenho mais dinheiro? O que Deus quer fazer quando eu percebo que perdi o emprego? O que Deus quer fazer quando o médico me dá uma notícia não tão boa? O que Deus quer fazer com isso? Qual é o propósito de Deus? O que Deus vai ser glorificado nisso? O que Deus quer trabalhar em mim para que a glória dele seja vista? Será que Deus não quer que você perceba que você não consegue fazer nada pela sua força? Você depende de Deus. Você depende dele. E até agora você tem tentado fazer do seu jeito. Talvez Deus quer que você enxergue o propósito dele. Enxergue o que ele está querendo fazer. Ou o que ele está realizando. Veja, irmãos, a vitória também está nos métodos de Deus. Mas Deus faz as coisas, como eu disse lá no início, de uma forma totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Totalmente diferente da nossa opinião humana. Vou dar um exemplo. Quando seu filho começa a namorar, e você percebe alguma coisa no namoro, ou nas pessoas, e muitas vezes você começa a falar, porque você acha que você falando vai resolver o problema, e você percebe que cada vez que você fala, as coisas vão piorando. Irmãos, os métodos de Deus não é esse. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O método está errado. A maneira de abordar a situação está errada. O método é perguntar para Deus. É dizer, Senhor, o Senhor sabe a melhor forma de resolver isso. O Senhor abre o entendimento. O Senhor abre a mente. Abre os olhos. A forma de se fazer, irmãos, é buscar o Senhor. É depender dos métodos de Deus. Veja, Deus deveria destruir o exército como aquele exército invisível, com carros de fogo. Talvez você queira resolver o problema do teu esposo ou da tua esposa falando. Irmãos, porque é muito isso. Quem tem uma pessoa que tem vícios, principalmente do álcool, na casa, quando a pessoa chega alcoolizada, muitas vezes ela quer despejar em cima das pessoas, simplesmente, muitas vezes, ele dá meia volta e volta para o bar. A maneira está errada. Você conhece a Cristo? O método de Deus não é esse.
É oração, é clamar a Deus, é pedir, é suplicar ao Senhor. Veja, Deus não queria destruir o exército, Ele poderia fazer isso. Deus tem o poder para fazer isso. E o que ia acontecer depois? Ia ter uma outra batalha, ia ter uma outra guerra, ia ter outro derramamento de sangue. E o exército da Síria ia voltar e atacar Israel, agora com mais poderio. Veja, irmãos, Deus tinha o seu próprio método. Ele utilizou o de Eliseu, para fazer isso. Quer dizer, o exército inimigo ficou cego. Não sabia onde estava. Não reconheceu. Quando você olha o texto, diz que eles foram levados para dentro de Samaria. E quando eles voltaram a ver, eles estavam cercados pelo exército de Israel. Veja, irmãos, havia uma chance de destruir aquele exército. Havia uma chance. Era apenas uma ordem. E acabaria com aquele exército. Mas o que Deus iria fazer? Como Deus queria livrar o povo naquele momento da Síria, Deus agiu de forma diferente. O método de Deus é diferente. O método de Deus é diferente. E Eliseu mandou então dar um almoço, dar um banquete para o exército sírio, e depois mandou embora. Veja, mas quando você olha o texto diz que eles nunca voltaram a atacar Israel novamente. Veja, mas muitas vezes você entra numa batalha e você quer ganhar a guerra. Irmãos, o método de Deus não é esse. Você vai ferir pessoas, você vai entristecer pessoas, você vai pecar contra o Senhor, porque se você fere pessoas, entristece pessoas, você está pecando contra Deus. Veja, o método não é esse. Tem que utilizar um método de Deus. Se você não sabe como resolver, diz: Senhor, eu preciso de direção. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor vai fazer, de que maneira tem que fazer, de que jeito eu tenho que fazer, como é que eu falo com meu filho, como é que eu falo com meu esposo, como é que eu falo com a minha esposa, como é que eu falo com o meu vizinho, como é que eu falo com aquele cara do trabalho lá que eu não estou aguentando, como é que eu falo, como é que eu faço? Que método o Senhor quer me dar? Qual as estratégias que o Senhor quer me dar? Irmãos, a sua vitória está no método de Deus, não está no seu. Mas o grande problema, vamos dizer assim, está quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós queremos fazer da nossa maneira, quando nós queremos, não, porque tem que ser desta forma. E muitas vezes nós complicamos a situação e não alcançamos a vitória que esperávamos. Não alcançamos. A solução está nos métodos de Deus. Ainda que nós não possamos ver, ainda que nós não estamos enxergando a solução, confia no Senhor. Confia no Senhor. Busca a direção dEle. Peça que Deus revele a você o que Ele está fazendo naquele momento, que talvez você não esteja enxergando, que você não está vendo. Então, acreditar naquilo que ainda não consegue enxergar é definido com a palavra fé. Jesus disse que tudo é possível a Deus. A salvação do homem só é possível a Deus. Você não pode salvar-se a si mesmo. Mas através de Jesus, Deus pode salvar você. Fé. Confiar. O escritor de Hebreus vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confiar no Senhor. Você precisa confiar em Cristo como seu Salvador pessoal. Talvez a solução, isso que está acontecendo, o Senhor está atraindo você a Ele. Talvez os problemas que você está passando, Deus está atraindo você a Ele. Deus quer que você enxergue que Jesus Cristo
é a saída para a sua vida, começando dando a você perdão dos seus pecados e a vida eterna através de Cristo Jesus. Talvez você não esteja enxergando o método de Deus, mas o que Deus deseja é salvar você. E muitas vezes, quando você entrega a sua vida a Cristo para ser o único Senhor e Salvador, Deus vai alcançar os seus filhos, Deus vai alcançar a sua esposa, ou seu esposo, os seus familiares. Deus vai mudar você, e as pessoas vão perceber a mudança que Deus fez na sua vida, e eles vão querer servir a esse mesmo Jesus. Talvez aquela pessoa que você diz que não aguenta mais lá no trabalho, mas com você sendo salvo por Cristo, você pode ganhar aquela pessoa pelo seu exemplo de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Métodos de Deus, formas de Deus fazer. Você não viu Jesus na cruz. Eu também não vi Jesus na cruz. Com meus olhos carnais, não. Mas você pode confiar, você pode crer que Ele morreu por você naquela cruz. Que Ele deu a vida por você. Ele deu uma vida para resgatar você do poder do pecado. Para perdoar os seus pecados. Para que você tenha uma vida eterna com Ele. Talvez também nesse momento, é possível que você esteja se vendo aí cercado de problemas que parecem ferozes, insolúveis, né? Você não consegue enxergar uma solução. Mas eu quero terminar aqui dizendo, peça que Deus abra os seus olhos. Peça que Deus faça você enxergar que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está ao seu redor é maior do que os seus inimigos. Aquele que está com você, que é Cristo Jesus, é maior do que os seus problemas. Nem a morte o venceu. E quando você vai para as Escrituras afirmam que nós também temos a vida eterna que Ele prometeu e deu a cada um de nós. Porque o apóstolo João, na sua carta, diz que se nós temos o Filho, nós temos a vida eterna. Então, meu querido, a solução, não importa se você não está vendo, a solução está em Cristo Jesus. Está no método e no propósito dEle. Confie a sua vida a Ele. Confie os seus problemas ao Senhor. Você pode chegar ao Senhor dizendo, Senhor, está aqui os meus problemas. Não quero que eles sejam meus. Eu quero entregá-los ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor trabalhe neles por mim. Porque eu sei que o Senhor já venceu na cruz. Eu sei que sobre esses problemas, eu sou mais do que vencedor. Porque eu sei que o Senhor me amou. Eu sei que o Senhor morreu por mim. E Paulo vai dizer lá em Romanos, Ele já fez a coisa mais difícil. Não nos daria o que nós pedimos. Você possa confiar no Senhor. Você possa saber que a vitória só vem do Senhor. Confia nele. Comece a crer pela fé. Comece, mesmo que você não esteja vendo, creia na vitória que vem do Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude. Que Deus abençoe nesse restante de quarta-feira da noite. Que você possa ter uma noite de descanso. E que amanhã você possa acordar crendo, confiando que a vitória virá do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Quero convidar você a orar comigo. Nós estaremos encerrando este culto. Nós vamos encerrar com um hino ainda. Mas eu quero encerrar esse momento orando a Deus, pedindo que o Senhor abençoe você. Que o Senhor ouça a sua oração. Que Deus ouça o que você vai dizer a Ele. Veja o que eu estou dizendo. Deus vai ouvir a sua oração. Então clame a Deus. Coloque os seus problemas agora nas mãos do Senhor, porque eu creio firmemente que a nossa resposta virá, já veio, e aquilo que nós precisamos vai vir do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ajude. Espero vocês aqui no domingo às 19 horas, ainda pela página da igreja, pelo perfil, pelo YouTube, pelo canal da igreja. Ainda nós estamos só transmitindo o culto. Eu espero você para que juntos nós possamos adorar a Deus também no próximo domingo às 19 horas. Que Deus te abençoe, uma boa noite a você. Vamos orarmos? Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença e queremos agradecer o Senhor por esse momento.
Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que a vitória, Senhor, para nós virá do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que pode resolver as coisas. O Senhor é o Deus que tem a vitória para as nossas vidas. Senhor, mesmo que nós estejamos atravessando lutas, sabemos que o Senhor é conosco. Sabemos que o Senhor nos dá graça, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos toma pela mão de poder. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, se os teus filhos estão colocando diante do Senhor os seus motivos de orações, as suas dificuldades, as suas enfermidades, os seus problemas, ó Deus, em nome de Jesus, atenta, Senhor, para a oração deles. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, eu intercedo, eu me coloco a favor deles diante da tua presença, Pai, pedindo, ó Deus, traz solução. Ó Deus, abre os olhos espirituais, os olhos da fé, ó Deus, que eles possam enxergar, contemplar, ó Deus, a vitória do Senhor. Ó Deus, que eles estejam atentos ao propósito, aos métodos, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, a escolha do Senhor. Ó Deus, trabalha no corações dos teus filhos. Ó Deus, que haja fé, que haja confiança verdadeira. Ó Deus, que a fé dos teus filhos, Senhor, embora eles não estejam vendo a solução e a vitória, mas eles possam confiar que aquilo que ainda não existe, o Senhor chamará à existência. O Senhor é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Ó Deus amado, desperta a fé verdadeira, no Deus verdadeiro nesses corações, ó Pai, e que eles possam crer, Senhor, que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Tu és um Deus que traz soluções, Senhor, para as nossas vidas. O Senhor é um Deus que nos prepara para a batalha. O Senhor é um Deus que nos dá vitória no meio da batalha. Por isso, Senhor, nós dependemos do Senhor, que o poder do Senhor possa operar, ó Deus, nas nossas fraquezas, que o Senhor possa trabalhar em nós e que nós sejamos sempre pessoas dependentes de Ti, confiando de forma verdadeira no Senhor. Fica conosco, Senhor, no restante desta noite e dessa semana, que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor console os corações feridos, tristes, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os console. Aqueles, Senhor, que estão com os seus entes queridos nos hospitais, que perderam os seus entes queridos. Ó Deus, dá ânimo, conforta esses corações. Ó Deus, cuida do coração da Júlia, dos seus familiares, do Ezequias. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando estas vidas, cuidando, Senhor, destas vidas, Senhor. Ó Deus, trabalha na nossa nação, Senhor, nas pessoas que estão em autoridade, Pai. Trabalha de forma poderosa nestas vidas, Senhor. Ó Deus, para que o nosso país, Senhor, possa sair de todo esse momento que estamos vivendo, dos países, Senhor, onde as pessoas estão sofrendo com isso, os nossos irmãos, não só nessa nação, mas no mundo, Senhor, que estão sofrendo com essa pandemia. Ó Deus, correndo perigo de vida, Senhor, risco de morte, Pai. Ó Deus, que eles possam ser revestidos pelo Teu poder. Ó Deus, que eles sejam ajudados por Ti, consolados pela ação do Teu Santo Espírito, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós já Te agradecemos, louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor por todas estas coisas e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus ajude. Nós vamos terminar com o hino.